Olá, amadinhas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade nesse devocional bíblico anual que nós estamos fazendo. E hoje nós meditamos no capítulo 4 do livro de Mateus. E neste capítulo tem algumas chaves muito relevantes para nossas vidas que eu gostaria de deixar aqui registrada. A primeira chave é sobre a importância do jejum. O quanto o jejum é importante na vida do cristão. Aqui nós vimos que Jesus, após ele ser batizado, ele foi levado ao deserto, né? E ele foi levado, ele não foi para o deserto, ele foi levado pelo anjo do Senhor para o deserto. E isso também nos ensina que deserto é um lugar de passagem, deserto é um lugar de provações, aprovação e lugar de sermos instruídos e aperfeiçoados por Deus. Deserto não é lugar apenas de nós ficarmos sofrendo, não. Deserto é lugar de aprendizagem, de crescimento e amadurecimento espiritual. E lá no deserto, nós lemos que Jesus, ele jejua durante 40 dias, ele jejuou no deserto. E o jejum na vida de um cristão é uma ferramenta, é uma arma poderosíssima na vida de um cristão. Então nós vemos a importância. Se Jesus jejuou, nós também, como os cristãos, devemos ter essa prática de fazer o jejum. Aqui na minha Bíblia tem uma informação que eu acho muito relevante para compartilhar com vocês. Que diz assim acerca sobre períodos de jejum. Diz assim, o jejum de 21 dias, ele é bom, ele serve, vamos dizer assim, né? No caso, para a quebra da resistência maligna, para quem que está retendo, no caso, as bênçãos, como foi o jejum de Daniel. O jejum de 40 dias, ele serve como habilitação para uma nova fase da vida. E o jejum de 7 dias, ele serve como uma estratégia de consagração. Então, nós vemos o quanto o jejum é importante nas nossas vidas, né? E quando a gente começa a decorrer esse capítulo 4 de Mateus, a gente começa a ver Jesus, ele tendo ali um diálogo com Satanás. Satanás veio após Jesus ter jejuado os 40 dias. O inimigo veio para tentá-lo, para assediá-lo, para distrair Jesus, né? E ali ele vai oferecendo coisas boas para Jesus. E amados, não é diferente conosco hoje. A nossa maior falha, vamos dizer assim, a nossa maior fraqueza hoje é justamente as distrações. Nós não nos distraímos com coisas ruins, pelo contrário, nós nos distraímos com coisas boas, coisas gostosas, coisas que saciam a nossa natureza humana. E o diabo, ele vai justamente, ele oferece banquetes, ele oferece ali para Jesus vaidade, luxúria, riquezas. E isso são distrações que ele estava tentando fazer com que Jesus se desviasse do que realmente era o foco, era o chamado de Jesus aqui nessa terra. Então, amadinhas, nós também somos levadas, convidadas pelo nosso arqui-inimigo a nos distrairmos com algumas coisas. Vocês podem ver, se você decidir que vai fazer um devocional, tem tantas situações que surgem dentro da tua casa, são tantas situações que surgem
para te roubar, para te chamar a atenção, sem falar no seu próprio celular, né? Que te rouba, que te distrai. Você tá lendo ali talvez alguma coisa sobre a palavra, sobre o reino de Deus, e de repente começam a surgir mensagens, coisas para te tirar o foco, para te distrair, para te roubar daquele momento. Então nós precisamos estar ligadas e alicerçadas nessa palavra como Jesus, porque Jesus, ele venceu Satanás foi aqui, ó, através da palavra de Deus. Ele não venceu o inimigo apenas com palavras vãs ou com conhecimento de coaching. Não, ele foi na palavra. Ele foi direto e sucinto na palavra de Deus. E uma outra observação que eu fiz aqui, que eu acho muito válida comentar com vocês, é quando Jesus ele faz o chamado, né? A vocação dos seus discípulos, na verdade. E Jesus, quando ele vai chamar Pedro, Pedro, ele estava justamente fazendo o quê? Pescando. E ali fala que Jesus chama Pedro e imediatamente Pedro larga suas redes e passa a seguir Jesus. E Jesus vai continuando e mais adiante Jesus chama mais 2 irmãos. E esses 2 irmãos, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam consertando as suas redes. Então aqui a gente percebe que Jesus, ele chama as pessoas de acordo até mesmo com aquela vocação que ela já tem. Porque Pedro, a profissão de Pedro era pescador. A profissão lá na frente dos outros 2, acho que de Tiago e de Filipe, já era de consertadores de redes. Então Jesus, ele nos chama e ele nos habilita, ele nos agimenta, ele nos capacita. Mas ele nos chama também dentro daquilo que nós já sabemos fazer, dentro daquilo que já é vamos dizer assim, uma habilidade que nós já temos, né? E ele só melhora, porque depois ele disse para Pedro, né? Eu vou fazer de você, Pedro, pescadores de homens. Você não vai mais precisar pescar peixe, você vai pescar agora homens, vidas, almas para o meu reino. E assim, eu já até fiz uma ministração sobre isso, algo que eu acho muito lindo aqui nesse chamado de Jesus com os seus discípulos, é que o pescador geralmente é aquele que vai para o campo. O pescador geralmente é aquele que é a rede, vamos dizer assim, aquele que mergulha, aquele que se lança, aquele que se dá, aquele que se doa, né? Aquele que se entrega, aquele que verdadeiramente é lançado em águas turvas e profundas. E essa rede, quando ela volta às vezes deteriorada, ela volta às vezes rasgada, machucada. Mas Jesus é tão perfeito, amadinhas, que ali já existia os costuradores de rede. Já existia alguém pronto, preparado para receber aquelas redes e então consertar aquelas redes que estavam rasgadas. Eu não sei qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Às vezes você pode ser rede, aquela que volta, que foi ao campo, aquele que louva, que prega, que ministra, que faz, que se doa. E tem momentos que você precisa voltar, se recuar para ser costurado, para ser consertado, para ser renovada, para ser restaurada. Então, assim, dentro do reino de Deus existem várias vocações e eu não sei qual é a sua vocação, eu não sei qual é o seu chamado, mas que nós possamos fazer como esses discípulos aqui. Imediatamente quando eles ouviram a voz do mestre, eles largaram tudo e obedeceram e seguiram o mestre Jesus, servindo o reino, né? Que vocês possam ficar com essa palavra, que esse breve devocional venha falar ao teu espírito, ao teu coração, venha te trazer direcionamento, venha te trazer força,
renovo, para que você continue nos seus propósitos de consagração, nos seus propósitos de estar fazendo o seu jejum para o Senhor, para buscar direcionamento do céu, para que quando você ouvir a voz do Senhor Jesus, ei, larga tudo e vem comigo, você esteja fortalecida e alicerçada na palavra do Senhor. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.